Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Viviane Wakuda, eu sou chefe de confeitaria e hoje eu vou ensinar a fazer uma receita que tem tudo a ver com o Izu Master Roll. Não vai ser sushi dessa vez, a gente vai fazer uma sobremesa, que é uma choux com creme de matcha e morangos. Vamos lá? Eu vou começar pela massa, vou colocar aqui numa panela o leite, sal e açúcar e a manteiga. Aqui. E vou deixar ela levantar a fervura. Manteiga sem sal sempre, tá? Aqui eu preciso que todos os ingredientes se misturem bem até ele ferver. Assim que ele ferver, eu vou colocar a farinha de trigo, que tá aqui já pesada. Depois eu preciso colocar essa massa para esfriar na batedeira e colocar os ovos aos poucos. Aí aqui dá para ver que ela já tá começando a derreter a manteiga. Que é muito importante tudo derreter muito bem, tá? Levantar a fervura. Aqui. Pronto. Vou abaixar o fogo e colocar a farinha de trigo. Tudo de uma vez. Aqui. E vou cozinhar essa massa. Vou mexendo bem para tirar esses grumos de farinha. Virar uma massa bem homogênea. Um fogo médio, potência média aqui. Não pode parar de mexer, tá? Tem que deixar ela cozinhando, mexendo ela sempre aqui, até ela começar a grudar um pouquinho no fundo da panela aqui. E vou colocar ela para esfriar na batedeira. Começa devagarzinho aqui. Vou deixar todo esse vapor sair para ela não cozinhar os ovos que eu vou colocar na massa. Vou colocar aos pouquinhos aqui. Aqui eu tenho os ovos. Dá para ver que ela tá soltando vapor aqui, ó, pelo vidro. Aí eu vou diminuir a velocidade dela e colocar os ovos aos poucos, tá? Coloquei um ovo, mais ou menos. Vou aumentar a velocidade aqui. Vou colocar mais um. Eu vou adicionando os ovos até ficar uma massa mais lisinha, tá? Um ponto de fita. Começa a grudar bastante no bolo da batedeira, então vou dar uma raspadinha aqui. Acrescentar mais um ovo. Botar bater. Ela já ficou uma massa mais lisinha. Chegou. Agora a gente pode colocar no saca-puxa e pingar a massa. Aqui. Vou mostrar o ponto para vocês. Tá bem lisinha, brilhante. Eu posso usar ela. Saco de confeitar, o bico perlé, que é esse redondinho aqui. Aqui. E vou pingar numa assadeira com óleo. Bem espaçado entre eles para não grudar, porque elas crescem bastante. Aí a gente vai colocar o craquelin em cima, que é basicamente quantidades iguais de manteiga, açúcar cristal e farinha de trigo. Eu já deixei pronto aqui para adiantar um pouquinho o processo. Eu abri com um rolo de massa. Marquei eles com um cortador redondo e congelei para otimizar meu trabalho. Daí ele fica assim, ó. Tem que ser congelado, senão ele não desgruda, tá? Fica difícil de vocês retirarem esse disco do molde. Então, ó, ele fica certinho aqui, ó. Vou apoiar aqui. É esse craquelin que vai dar a parte crocante da choux, né? Tem a massa e
o craquelin, que ele vai assar como se fosse um biscoitinho. Fica muito gostoso. Acho que faz toda a diferença na hora de você comer o machu. Prontinho. E só levar ao forno. Vai ficar uns 15 minutos a 200 graus e depois mais uns 20 minutos, mais ou menos a 160, para ele terminar de assar. Daqui 30 minutos eu volto para tirar a chu assada do forno. Bom, depois de 30 minutos as chus estão assadas e eu vou ter que esperar esfriar para poder rechear elas. Então, enquanto esfria, a gente pode preparar o creme que vai ser o recheio. Agora a gente vai fazer o creme de confeiteiro de matcha e eu vou precisar de gemas, ovos, açúcar, amido, farinha e chá verde em pó. Matcha é o matcha utilizado na cerimônia do chá, então ele tem uma coloração bem verde, bonita, tem um aroma bem fresco, herbáceo. E leite. Leite eu já estou colocando para aquecer aqui. E os outros ingredientes eu vou misturar nessa tigela. Então eu vou começar com as gemas aqui. Os ovos. Açúcar. Vou dar uma leve branqueada aqui, então eu vou misturar bem. Amido de milho. Aí eu vou para os secos. Colocar farinha de trigo. Dá uma mexidinha aqui. Bastante delicadeza para os secos não caírem aqui da travessa. E matcha por último. Bem devagarzinho também aqui. De olho no leite também, para ele não vazar da panela, tá? Em fogo médio. Olha que cor bonita do chá verde. O matcha bom, ele tem esse verde vivo. Tem um aroma muito bom também. Aí, como aqui tem ovos, eu vou colocar um pouco do leite aqui dentro dessa mistura e não fazer o contrário. Senão eu vou cozinhar as gemas e vai ficar tudo talhado. Então, eu vou fazer a temperagem aqui. Vou colocar metade do leite, mais ou menos. Misturar. Vou mexer bem para ficar tudo muito homogêneo antes de colocar na panela para cozinhar. Bem devagar. Ainda fora do fogão eu vou mexer um pouquinho e levo para cozinhar. Aqui não pode parar de mexer, senão ele vai queimar. Então, aqui ele vai cozinhar de 3 a 4 minutos, com esse volume de receita, né? Ele vai começar a engrossar por causa das gemas e do amido de milho e vai começar a virar um creme mais brilhante. Então, não pode parar de mexer, senão vai dar ruim, vai queimar o fundo da panela. Então, tem que ter constância aqui. Se cansar, não para, troca de braço, não pode parar. Fogo médio, não pode ser no fogo baixo, senão ele não vai cozinhar bem. E vai ficar com gosto de amido ou de coisa crua, tipo farinha crua ou de ovos. Então, é importante cozinhar bem esse creme. Chegamos no ponto. Tá vendo como ele fica consistente, creme bem lisinho? Por isso que não pode parar de mexer, senão ele vai criar grumos. Então é importante ele ficar com essa textura aqui, ó. Aí não posso deixar na panela, tenho que colocar numa travessa imediatamente. Espalho bem ele aqui. Precisa cobrir com filme plástico em contato direto, para não criar película no creme de confeiteiro. E a gente vai levar para esfriar. Tem que apertar mesmo, ó.
senão ela cria uma película feia. A gente tem que deixar esfriar bem para depois amolecer ela novamente. Tem que tocar mesmo aqui o creme, tá? Deixar na geladeira. O nosso creme de matcha já esfriou. Eu dei uma leve amolecida nele com um fouet. E para ficar mais fácil de eu mostrar a textura dele, como ele fica cremoso, né? Então é sempre importante você esfriar esse creme e depois bater com o fouet para ele ganhar textura, que quando ele esfria, ele fica bem firme. Então amolecendo ele com o fouet ou com o globo da batedeira até ele chegar nesse ponto aqui. Aí eu vou fazer a choux recheada com esse creme de matcha combinado com morangos, que o morango ele combina muito com o matcha, com chá verde. Então eu vou cortar alguns moranguinhos aqui para rechear e decorar ele. Aqui. Vou cortar ele aqui, tirar a tampinha dele. Olha, tá vendo que ele fica oco? Então aqui é perfeito pra gente rechear a choux. Escolhi esse prato aqui, ó. E vou colocar o creme no saco de confeitar para fazer uma parte da decoração, a parte de cima dela. Então, vou pegar aqui. Colocar um pouquinho de creme para choux não escorregar no prato. Colocar um pouquinho no fundo. Depositar... importante. Eu fiz uma calda simples de morangos frescos também. É basicamente morango e açúcar. Dei uma batidinha para dar uma textura aqui a mais, aqui dentro. Vou colocar os morangos. Deixar eles bem recheadinhos aqui, ó, dentro da choux. Vou colocar mais um pouquinho de creme de matcha. Não joguei a tampinha fora, vou colocar aqui. Ainda com o mesmo bico, eu vou fazer uma leve decoração aqui. Polvilhar com um pouquinho de matcha em pó. Como o matcha em pó ele é bem fininho, tem que bater com bastante cuidado para ele não cair de uma vez. Se cair muito, ele fica muito amargo. Então, leves batidinhas aqui, ó, com delicadeza, para não exagerar nesse matcha, tá? Para finalização. Pode sair um pouquinho da choux aqui, para ficar esse detalhe no prato. E morangos, um moranguinho para finalizar aqui. Tá pronta a nossa choux. E essa foi a nossa receita de choux de matcha com morangos. E a gente vai cortar. Vamos provar a receita como ficou, né? Vamos lá. Dá pra ver? E a gente se encontra no Izum Master Roll.